Estando Jesus no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, ouviu a seguinte pergunta: que sinal haverá da consumação dos séculos e da sua vinda? Jesus, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados já tiveram cumprimento em Jerusalém e serviu como maquete de ilustração do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo em nossos dias, ou seja, nos dias atuais. Observe como todos os dias lemos em jornais, ouvimos em rádios e vemos em TVs inúmeros acontecimentos, vários terremotos, diversas tragédias, roubo, chacina, enganos, crianças abandonadas, doenças, fomes, guerras. Mas o que nos diz a palavra de Deus sobre todos esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a volta de Jesus em três partes. Primeiro, os sinais do mundo social. O segundo é os sinais do mundo natural. E o terceiro é os sinais do mundo religioso. Os sinais do mundo social está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6 ao 10. Jesus profetizou que antes da sua volta, o mundo estaria envolvido em fomes, guerra, nação contra nação, reino contra reino, ódio, traição entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, Paulo fala esclarecidamente de tempos difíceis, fome, desemprego, egoísmo, pessoas avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes aos pais, homens sem domínios de si. Isso tudo são obras provenientes de Satanás no mundo social. Na segunda parte, que se refere ao mundo natural, em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 29, Jesus fala sobre os sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. Quem não se lembra quando o sol se escureceu, isso em 1780, ficando conhecido como o dia escuro. As trevas eram densas na região leste dos Estados Unidos, que as lamparinas foram acesas em pleno meio-dia. A lua cheia se negou a iluminar. Esses acontecimentos a ciência não conseguiu explicar, mas a Bíblia diz como um dos sinais que antecedem a vida de Jesus. Alguém já ouviu falar do que houve em 13 de novembro de 1836, onde ocorreu uma extraordinária queda das estrelas nunca vista, se cumprindo assim este sinal uma vez. Mas antes da vinda de Jesus, se cumprirão de novo com maior intensidade. Os sinais do mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares e milhares, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Agora vamos falar da terceira parte do estudo, que se refere aos sinais do mundo religioso. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, fala sobre o engano religioso, em que haverá no tempo do fim. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, dá referência ao aumento das religiões e falsos profetas. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, mais de 35 mil. Jesus deixou bem claro que antes da sua vinda surgirão falsos cristos
e falsos profetas. Operariam prodígios e sinais. E Jesus aconselhou: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganará a muitos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, fala sobre atitudes de líderes religiosos que acabam usando a Bíblia, a religião, milagres, movidos por ambição, usam o nome de Deus para explorar pessoas que os procuram atrás de sinais, curas e prodígios. Outro sinal encontrado no mundo religioso é encontrado em Mateus capítulo 24, versículo 14, indicando assim que o fim realmente chegou. É o sinal da pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, de um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é. É o falso evangelho de Satanás, pois está empenhado em difundir seus terríveis enganos, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Mas o que fazer diante de tantas religiões para não sermos enganados? Em 1 João capítulo 4, versículo 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não. Ou seja, comparar. Aquele que quer fazer a vontade de Deus precisa comparar o que os outros ensinam com a doutrina da Bíblia. Mas por que Deus manda provar? Porque, de acordo com o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15, o engano vem parecendo verdade, mas não é de se admirar, pois Paulo mesmo disse que o próprio Satanás se transformou em anjo da luz e os seus próprios ministros se transformaram em ministro de justiça, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Mas o fim deles será conforme as suas obras. Satanás tem poder para enganar as pessoas, se mostra de maneira diferente, apresenta a verdade de forma totalmente distorcida. Segundo Mateus, os seus meios de enganar são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, já estamos vivendo os últimos dias. Sendo assim, Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso, sua ira é intensa sobre aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Ele quer nos levar a desviar do verdadeiro evangelho para cometermos iniquidades. Pois ele também tem seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Até porque este conflito não começou aqui, e sim no céu. Passou pelo jardim do Éden e chegou até nós. Quem vencerá em seu coração? As verdades de Jesus Cristo ou os enganos de Satanás? Vimos que os sinais preditos por Jesus estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá um fim. E fica a pergunta: o que está faltando para Jesus voltar? O primeiro motivo é que o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. O segundo motivo é que Jesus é paciente e está dando cada dia mais oportunidades para você se arrepender e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas capítulo 21, versículo 28 diz que quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.
Não pare de ouvir a voz de Deus, que é o contrário da voz do mundo. E em breve vamos contemplar Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A paz.